nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Emmanuel intitula o seu comentário A Candeia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre a necessidade de fazer brilhar a luz da nossa candeia íntima. É verdade que nós vivemos em sociedade, que nós interagimos com outras pessoas e que cada um de nós, seja no lar, seja no trabalho, na sociedade, na área do conhecimento, nós vamos impactar as outras pessoas. E é importante que nós pensemos sobre esse impacto para que ele seja um impacto positivo, para que ele seja um impacto bom, para que ele possa trazer algo de útil para as pessoas. E para que a gente possa cumprir esse papel, existem alguns elementos que são importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar exatamente quais os papéis que a vida nos oferece. De ignorarmos quais são esses papéis, é que nascem muitos dissabores, muitos problemas, muitos conflitos e muitas frustrações. A vida nos conferiu uma série de papéis que nós solicitamos para que a nossa experiência nesse mundo fosse, de fato, uma experiência que trouxesse benefícios para nós e para o nosso próximo. E nós não podemos confundir esses papéis nas diversas relações em que nós estamos. Se temos o papel de pai, de mãe, nós precisamos exercer esse papel. Não tem nada de errado com a gente querer ser amigo dos nossos filhos, mantendo o papel de pai, mantendo o papel de mãe. Podemos ser pais e amigos, podemos ser mães e amigos, mas em hipótese alguma nós podemos abandonar o papel principal, aquele que nos conecta àquela pessoa, em favor de outro. A gente ser só amigo e esquecer de ser pai e de ser mãe. Nós temos o papel de filhos e nesse ponto nós precisamos ser filhos, filhas. Eu me lembro que certa vez conversava com uma pessoa e ela me dizia assim: Saulo, meus pais já estão tão velhinhos, com tanta dificuldade, com necessidade de tantos cuidados que eu acho que agora eu virei a mãe deles. Eu falei, opa, calma lá. Você está confundindo duas coisas que não devem ser confundidas. Nós podemos auxiliar os nossos pais. Nós devemos cumprir com a nossa responsabilidade perante aqueles que nos deram a vida. Mas isso não significa que nós estamos na possibilidade de uma inversão de papéis. Somos filhos e filhas que auxiliam os nossos pais. Somos filhos e filhas que provêm as necessidades dos nossos pais. Mas nós nunca vamos deixar de ser filhos e filhas daqueles que nos geraram. E quando a gente confunde isso, nós acabamos caindo em certas situações que comprometem a nossa relação. Nós temos o papel profissional, nós temos o papel social, e em todos esses papéis nós temos interações que são importantes. Então, o primeiro ponto para a gente pensar no impacto que nós deixamos é: qual o papel que a vida está me convidando a exercer nesse momento? Qual é esse papel? Mas existem ainda dois elementos. O segundo elemento é a gente lembrar do que nós temos de positivo para exercer aquele papel. Aquilo que nós trazemos no nosso íntimo, de valores, de princípios, de qualidades, de habilidades, e todos nós temos. Deus não nos colocaria para exercitar um papel se nós fôssemos completamente inabilitados a desempenhá-lo. Obviamente que a gente aprende exercitando o papel, é natural. A gente aprende a ser pai, a gente aprende a ser mãe, a gente vai aprendendo a ser filho, vai aprendendo a ser profissional, e esse aprendizado faz parte do processo. Só que esse aprendizado ele só se realiza porque internamente nós já temos potenciais que nos habilitam a desenvolver aquele papel da melhor forma possível. Esse é o segundo ponto. Resgatarmos aquilo que temos de positivo, os nossos potenciais para o exercício daquele papel.
E o terceiro ponto, nós precisamos de autenticidade. Nós precisamos de autenticidade. Sermos nós mesmos. Sermos aquelas pessoas íntegras, integrais e não partes. E não a gente dissimular um comportamento. A gente fazer só porque estamos em um determinado contexto. Devemos ser autênticos. Com a devida flexibilidade, nós não podemos ser virulentos, mas nós precisamos ser autênticos. E é na medida em que nós conjugamos esses três elementos, os papéis que a vida nos oferece, os potenciais que nós temos no nosso íntimo e a disposição de autenticidade, é que nós conseguimos, de fato, impactar positivamente a vida das pessoas. Por quê? Porque a partir daí nós não vamos abrir mão daqueles momentos em que a gente passa por dificuldades, por problemas, mas em função dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa autenticidade, a gente busca colocar para fora o que nós temos de mais importante. A nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de auxiliar, a nossa capacidade de servir, a nossa coragem ante os desafios, a nossa esperança ante as situações problemáticas. Esses elementos que nós exteriorizamos é semelhante àquela candeia que o Cristo nos convida a colocar em cima do velador, em cima do módio, que vindo de dentro para fora, que trazendo aquilo que nós temos de mais valor intimamente, se coloca à disposição das outras pessoas. Coloca-se como exemplo, porque todos nós temos essa responsabilidade de ser, nos papéis em que a vida nos oferece, um exemplo de algo positivo. Se somos pais, mães, qual o exemplo que nós estamos dando? E quando a gente fala desses exemplos, é no cotidiano, é como nós nos comportamos com os nossos atos, com os nossos sentimentos, as nossas atitudes, com a nossa fala. É isso que representa o exemplo que vai impactar as outras pessoas. Por isso, precisamos sempre nos lembrar que há um convite da vida a que nos coloquemos diante das pessoas que nos cercam, trazendo o exemplo do que de melhor nós conseguimos dentro daqueles papéis que nós somos responsáveis pelo seu cumprimento. Mas isso só se fará se nós tivermos consciência do papel, se nós nos conectarmos com aquilo que nós temos de positivo e se nós buscarmos efetivamente levar aquilo que nós temos de melhor para aqueles que nos cercam. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, e nos diz: Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Emmanuel intitula o seu comentário A Candeia. A candeia luminosa acima do velador não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Claro que as nossas convicções públicas revelam pensamentos abertos e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançava raízes mais profundas no solo de nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nosso exemplo, seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se foste ofendido, não conserve a luz do perdão nas dobras escuras dos melindres enfermiços. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento de tua fé no pantanal do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesse a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se a luta te impõe a marcha entre espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desânimo. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido,
de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo, porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz seja o teu prêmio, entre os homens adquirirás na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a compreender um pouco mais esse convite que a vida nos faz de exemplificar o que nós temos de positivo. A gente não tem medo de expressar isso, porque, em verdade, quando a gente faz isso, nós estamos ganhando esse acesso a níveis mais elevados de compreensão, de atuação, de responsabilidade. E o desafio para hoje não poderia ser outro do que nos fazermos o seguinte questionamento. Vamos passar em revista aos diversos papéis que a vida nos confere. Devagarzinho, vamos passar ali pelo nosso papel de pai, de mãe, de avô, de avó, de filho, filha, profissional, alguém que tem uma atividade social, e vamos nos fazer a seguinte pergunta. Nesse papel, eu estou sendo um exemplo de quê? E se a gente identificar algo que possa ser reajustado, sem culpa, sem autopunição, vamos aproveitar o dia de hoje para reajustar os exemplos que nós queremos dar e ser dentro dos diversos papéis que a vida nos confere. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!